Olá, pessoal. Sou a professora Roseli Moura. Hoje e alguns dias eu vou estar por aqui trazendo exercícios resolvidos de dependência linear e base. Dar uma revisada em alguns tópicos anteriores, como geradores, ou mesmo a ideia, a definição de subespaço, enfim, tudo para facilitar a compreensão de base, né, que é o nosso objetivo final, e facilitar realmente a obtenção, apesar de muitas vezes ser considerado mecânica, né, porque a gente vai utilizar processo prático, tá? Principalmente. Então, eu vou dar um exemplo simples desse nosso primeiro trabalho. Eu vou, a partir de um espaço vetorial do R4, eu tenho um subespaço, né, T, e eu quero a base e a dimensão desse subespaço. Pelo processo prático, é tranquilo, eu coloco os três vetores de forma matricial e faço escalonamento, né? No escalonamento eu busco sempre que possível colocar o primeiro elemento igual a 1, só para facilitar, né, o escalonamento. Perceba que, como aqui eu tenho 3 e 7 e na primeira linha 1, eu multiplico por menos 3, somo com a primeira linha, multiplico por menos 7, somo com a primeira linha, e eu consigo, respectivamente, as segundas e as terceiras linhas, né? Com um pouquinho mais de facilidade. É como se eu estivesse tirando a maquiagem dos vetores, né? Verificando se de fato eles são independentes, né, ali, ou se tem algum que possa ser escrito como combinação linear dos outros, e assim é o padrão, independente do universo que a gente esteja trabalhando. A gente está no R4. Pois bem, agora, no processo de escalonamento, como 7 e 14 são múltiplos, é mais fácil, eu multiplico a segunda linha por 2, por negativo, menos 2, e somo com a terceira. Né? O meu objetivo seria somente escalonar, mas o que acontece nessa, né? Não é só o 14 que é o dobro de 7. 18 é o dobro de 9, menos 2 é o dobro de menos 1, ou seja, a terceira linha foi zerada. Então, facilmente a gente observa que os três vetores eram LD, mas eu quero uma base é um conjunto de vetores LI. Então, só os dois primeiros vetores é que eu vou considerar base, embora os três gerem T, uma base de T, são somente os dois. E a dimensão de T, que é a quantidade de vetores de uma base, é igual a 2. Certo? Entenderam? Simples. Agora, a questão principal desse exemplo é a gente se apropriar de algumas consequências do escalonamento para poder estabelecer hipóteses quando os vetores eles têm uma ou mais coordenada parametrizada, né, de valor desconhecido não numérico, né, um M, um K, enfim, uma constante real. Então essa aqui é a pergunta. Qual seria o valor dessa constante, no caso o M, pertencente aos reais, de tal maneira que esse conjunto de geradores U está contido no R3, agora eu estou no R3, seja uma base do R3, né? Então, esse conjunto de vetores U tem que ser uma base do R3. Para ser uma base do R3, necessariamente eu vou ter que ter a dimensão primeiro, né? No anterior a gente conseguiu a dimensão após o escalonamento, aqui não, aqui eu estou condicionada ao M. Então, para ser uma base do R3 eu tenho que ter 3 vetores. Se eu tenho que ter 3 vetores, eu vou escalonar nos mesmos modos do anterior, olha, perceba, é menos 2 aqui, multiplico por 2 a primeira, somo, ficou 0. O M não foi alterado porque a primeira linha é 0. Aqui um pouco diferente, tem que tomar mais cuidado, como aqui é menos M, eu multiplico a primeira linha por M, tá?
M vezes 0 não deu em nada, mantenho 6. Mas quando eu faço M vezes 2 e somo com a terceira linha, já dá o quê? Uma expressão, né? 2M menos 3. Mas ainda não terminou. Nos mesmos modos da resolução anterior, o que que a gente faz? Agora, eu, em tese, tenho que fazer esse 6 sumir. Então, nessa busca, eu vou ou multiplicar por uma fração, ou, como a maioria de vocês prefere, e eu também, multiplico a segunda linha por menos 6 e a terceira linha por m. Eu vou repetir. A segunda pelo oposto da terceira. E a terceira pelo oposto da segunda. E uma das duas com sinais opostos para que eu consiga o quê? O zero aqui. Certo? Como a segunda linha é zero, no momento em que eu estou fazendo a multiplicação e somando, só vai restar mesmo este m vezes 2m, que fica 2m ao quadrado, menos 3m, né? Porque eu multipliquei essa terceira por m. Por fim, então agora, mediante essa situação, eu lembro do exercício anterior. Se essa terceira linha for igual a zero, eu não vou ter uma base, porque só vão restar duas. Então, eu estabeleço a condição que garanta que não vá sumir, desaparecer, como vocês falam, um dos vetores, né? Para isso, como aqui já é zero, estabeleço que a terceira coordenada tenha que ser diferente de zero, tá? Tomem um cuidado, porque quando a gente resolve uma equação de segundo grau, quando aqui é uma igualdade, né? A equação, eu encontro as raízes e digo, por exemplo, m igual a 0 ou m igual a 3 meios, caso fosse uma igualdade. Como eu tenho uma desigualdade, tem que ser diferente, não é ou, é e. O m tem que ser diferente desses dois valores simultaneamente, tá? Então, pequeninas conjunções fazem diferença na resolução dos exercícios, certo? É isso por enquanto, certo? Até o próximo vídeo. Então,